A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apresentou a proposta para regulamentar a produção de cannabis medicinal no Brasil. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Maria José Delgado Fagundes, CEO de consultoria especializada em saúde, e Leonardo Sobral Navarro, advogado e consultor jurídico da Canesp. Maria José, doutor Leonardo, muito boa tarde aos senhores, muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer. Eu vou começar pela Maria José, exatamente por conta, não sei se a gente já teve a oportunidade de conversar, eu já tive a oportunidade de conversar com você, Maria José, mas é uma luta que já vem aí há alguns anos, né? E em que pé que nós estamos neste momento? Bom, em relação ao plantio, já houve uma iniciativa da Anvisa para regulamentar, mas ela foi em vão. Então, essa definição do STJ ela é muito importante nesse momento, porque ela traz uma segurança jurídica para essa atividade relacionada à cannabis, que é muito sensível, considerando os acordos internacionais e considerando que a planta pode representar, e ela representa como um benefício importante para a saúde daqueles que precisam do tratamento com ela. Então, assim, acho que uma questão interessante é que esse cultivo passa a ser tratado como uma atividade sanitária, e não mais como uma exceção. E essa é de uma relevância muito importante para o produto final. Eu queria perguntar ao doutor Leonardo Sobral a questão legal de tudo isso, né? Quem é que pode fazer esse tipo de plantio? Quem é que determina se há e qual é a quantidade específica para que isso possa acontecer? Obrigado. Essa questão é relevante, a gente tem que entender que essa é a primeira norma efetiva da Anvisa com relação ao plantio que vai produzir efeitos, né? Então a gente tem que entender que realmente a Anvisa traz essa norma em cumprimento de uma decisão judicial, e essa norma de plantio especificamente, que vem a regular a decisão do STJ, ela vem atrelada a outras duas normas, né? Então, vamos falar da norma específica, que é a proposta ainda, né, que vai ser votada amanhã. Ela tem por objetivo que as indústrias farmacêuticas, ou seja, empresas farmacêuticas, passem a ter o direito de cultivar a cannabis para produção do produto final, do produto de cannabis que vai ser disponibilizado aos pacientes mediante prescrição médica. Não há nenhum tipo de restrição nesse momento com relação à quantidade ou área a ser explorada, mas com certeza, com a aprovação dessa minuta, que deve acontecer agora na reunião da diretoria colegiada da Anvisa, que acontece amanhã às 9h30, com a aprovação dessa norma, com certeza vai desencadear uma série de outros atos da Anvisa, justamente com relação à área, tipo de plantio, indoor, segurança e diversas outras situações com relação ao plantio. Vale destacar que tem uma norma também que foi publicada que viabiliza o plantio para fins de pesquisa. Essa norma é muito importante porque aí universidades, centros de pesquisa e laboratórios também podem ter esse tipo de autorização, ou seja, plantar para pesquisa. E também a grande novidade, que era um pleito que já a Anvisa acabou por atender, que é o plantio por aquelas associações de pacientes, que também vai ficar sujeito a uma regulação um pouco maior se essa minuta que foi apresentada ontem, né, ao cair da noite já, for aprovada na reunião da diretoria colegiada amanhã. Então, foi um grande passo dado pela Anvisa nesse momento. Doutora Maria José Delgado, por algum motivo a senhora abraçou essa causa ou realmente a senhora percebeu que ela estava órfã, precisava ter essa defesa? Então, após tantos anos, né, trabalhando com a saúde pública, eu fiquei 25 anos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, esse assunto caiu na minha vida como um presente. Isso em 2019, e então eu não fiz parte do começo do retorno da cannabis após a proibição em 2014. Mas eu acompanhei todo esse processo e depois eu acabei ficando envolvida nesse assunto.
e que é de extrema importância para a saúde pública brasileira e que precisa de uma política pública, inclusive, para que ela tenha a robustez necessária do acesso e da garantia, da ampliação do acesso, hoje ainda fragmentado, hoje ainda sem muita segurança para esse paciente, né, pelas diversidades de formas que pode ser adquirido, ou importado, ou comprado na farmácia, ou via associação de pacientes, por habeas corpus. Então, existe um formato diverso hoje, que ele é relevante, é importante do ponto de vista constitucional, da opção, né, da escolha do paciente, do seu prescritor em relação à melhor opção terapêutica para aquela doença ou condição de saúde, de não saúde apresentada no momento da consulta. Mas é muito relevante, eu acredito que, na verdade, essas três propostas de resoluções que serão analisadas, na verdade, ela faz parte de um conjunto de 5, porque a gente terá também uma alteração na 344, que é a portaria que regulamenta os entorpecentes também no Brasil, mas ela é recorrente, é uma coisa mais sistematizada da Anvisa. Assim como uma outra modalidade que a Anvisa publica, sandbox, que é para fazer uma análise, né, desse processo todo que está sendo agora trazendo novas disposições sanitárias ou revendo algumas já vigentes. Então, nós vamos ter 5 propostas de resoluções a serem avaliadas amanhã, como bem disse o colega, e acreditamos que todas trarão um impulso muito importante para o tema da cannabis no Brasil e para o mundo, onde já o modelo regulatório é bem visto, né? Então, isso é muito importante também, porque fortalece a nossa agência reguladora. Bom, eu lembro de uma época que você tinha que acionar a justiça para se conseguir comprar esse tipo de produto, esse tipo de medicamento, né? Não era uma coisa simples, além de caríssimo, né? Eu tenho um amigo que, infelizmente, hoje está numa situação muito debilitada, mas enquanto teve a oportunidade de se tratar com isso, só que ele tinha recursos, né? Aqueles que não têm recursos, ou que não tinham recursos, não tinham essa possibilidade. Como é que está hoje essa situação, doutor Leonardo Sobral? Hoje há a possibilidade de se conseguir um acesso mais fácil à cannabis, com preços mais reduzidos? Essa pergunta também é muito importante, porque realmente, na primeira fase que era possível o acesso ao produto de cannabis apenas pela via de importação, isso aconteceu em 2015 com a primeira norma da Anvisa, a gente tinha muitos problemas relacionados ao frete e ao próprio custo do produto em si, então realmente encarecia. Depois de 2019, passamos a ter a possibilidade do produto de cannabis ser dispensados, vendidos em farmácias e drogarias. Isso acirrou a competição do mercado e passou a ter uma melhora na questão dos custos para o paciente. Mas o que vem acontecendo e que passa a viabilizar muito o acesso ao paciente são leis estaduais e municipais que incorporam o produto de cannabis na competência residual do SUS, seja do estado e seja dos municípios. Então, nós temos aí diversos estados da federação e alguns municípios também fornecendo nos atendimentos públicos o produto de cannabis. Eu gosto sempre de citar a lei do Estado de São Paulo, que hoje, para 3 condições de epilepsia, fornece gratuitamente por paciente o produto de cannabis. Então, essas iniciativas dos estados e municípios, o Poder Judiciário, que vem resguardando o acesso àquela pessoa que não tem a capacidade financeira, e esse novo movimento que a Anvisa faz com essas propostas de resolução, com certeza o beneficiário final, que é o paciente, né, o destinatário de toda essa norma, que é o paciente, vai ter uma condição melhor de acesso. É isso que se espera com essas normas: produto de qualidade, produto seguro e acessível para o paciente. Com uma ampliação da produção nacional, com certeza também nós podemos ter uma pressão frente ao SUS no âmbito federal para que faça também a incorporação do produto. Então, é mais uma etapa desse caminho, é mais uma etapa que começou em 2014, com a primeira norma em 2015, e a tendência é que o paciente seja acolhido sempre da melhor forma. Doutora Maria José, seria um sonho a gente imaginar que tanto o Butantan quanto a Fiocruz poderiam produzir esse medicamento?
Acredito que não. Eu acredito que isso é um processo natural, né, que vai acontecer também. E um detalhe importante, que eu quero voltar um pouquinho no cultivo, é que os dados nacionais mostram que o plantio no Brasil também vai reduzir o custo do medicamento, da cannabis, né, do produto de cannabis, para o consumidor final, o que é muito importante, porque isso atrela mais uma vez, a cannabis medicinal a políticas públicas já instituídas como a política de medicamento, que o custo tem que ser o melhor possível para o paciente, familiares e para a sociedade, que de uma maneira indireta todos pagamos a conta desse tratamento quando ele está, por exemplo, incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, esse é um fato muito importante. Agora, os laboratórios públicos produzirem também traz, além de valor, né, para esse produto, eu digo valor no conjunto da palavra, né, que é uma fabricação que vai ser em um local totalmente autorizado, controlado, assim como são as empresas e as associações que também têm trabalhado para isso, mas com certeza ela chega para o sistema público de saúde e até para o sistema privado com um custo mais atrativo quando o Estado olha para a necessidade da ampliação do acesso para quem da cannabis precisa para tratamentos refratários, né, a tratamentos convencionais. Então, isso tem uma relevância muito importante, atende uma política de medicamentos já antiga no Brasil, e a minha expectativa, o que eu tenho discutido ao longo dos anos, é a importância de uma política que olhe para a cannabis como uma política de saúde, que ela seja incorporada efetivamente numa política de saúde, porque senão a gente vai ficar no varejo, entende? Porque a política pública ela diz para a população, olha, este tema é importante para o Estado brasileiro nesse momento e ele vai ser executado, ele vai ser oferecido à população que demandou isso para esse próprio Estado. Então, é de uma relevância os laboratórios citados produzirem, assim como ao Estado brasileiro oferecer à população aquilo que ela demanda como necessidade. E essa população, eu me refiro também a médicos, a profissionais envolvidos, né, com a reabilitação, por exemplo, de pacientes, ou tratamento integral dos pacientes, que terão, com certeza, essa oportunidade de acessar. Como você comentou, o seu amigo tinha uma capacidade econômica diferenciada, mas a necessidade ela está em todas as camadas da população, né? E há camadas que não estão acessando ainda os tratamentos que precisam. E isso, no fim do dia, onera o sistema público de saúde, porque esse paciente vai ficar mais recorrente nos atendimentos, sejam eles ambulatoriais ou mesmo hospitalares de UTI, por exemplo. Eu pedi permissão aqui ao doutor Navarro, porque eu estou fazendo um ping-pong aqui, doutor, porque eu queria falar do plantio. Eu puxei essa história dos dois laboratórios públicos brasileiros exatamente por conta da expertise, da facilidade e de todo o ambiente preparado para isso. Nós falávamos do plantio, o plantio que pode ser feito por aquelas pessoas que serão autorizadas. Até que ponto essa autorização que vai ser dada para um leigo, não sei se dá para chamar assim, de uma pessoa que vai plantar na sua própria casa, na sua residência, no seu jardim, sei lá como será feito isso, até que ponto ele produzirá realmente um medicamento eficaz? Vamos lá. Não existe nas normas da Anvisa permissão para cultivo individual, né? Nós estamos falando de norma para o cultivo para fins de pesquisa, por entidades públicas, laboratórios, universidades, o plantio direcionado à indústria farmacêutica e o plantio direcionado para as associações de pacientes que deverão cumprir critérios sanitários desde da semente até o produto final, que serão muito próximos das exigências que as indústrias farmacêuticas. A Anvisa, inclusive, não teria competência para autorizar a pessoa física, né, ao plantio para uso medicinal. Para esse tipo de alteração, nós precisaríamos ter uma alteração efetiva na lei de drogas, é um processo legislativo que deveria acontecer na Casa do Povo, né, na Câmara dos Deputados e no Senado.
A Anvisa trata única e exclusivamente nessas propostas que ela fez do plantio, vamos colocar assim, farmacêutico, com a variação da possibilidade de associações de pacientes também terem autorização para esse fim, deixando bem claro, pela norma proposta e pelo que a gente conhece da Anvisa, serão normas muito próximas daquelas que serão impostas à indústria farmacêutica. Então, não se fala dentro da competência da Anvisa para nada com relação ao cultivo individual, pessoal, ainda que para fins medicinais. Não existe essa possibilidade e, além disso, não é de competência da Anvisa. Doutora, haveria a possibilidade de um grupo se formar, criar ali uma comunidade que pudesse fazer esse tipo de plantio, ou também essa liberação não estaria no escopo disso que foi permitido? Então, o que está definido neste momento são para pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas que consigam atender à regra posta serão autorizadas dentro dos critérios que estão definidos, né? Sejam eles aquela autorização especial, terão a inspeções prévias, terão todo um controle e monitoramento da Anvisa em todo o processo. Então, se cumprir e for uma pessoa jurídica, acho que a base inicial de poder estar disponível também para o plantio será isso. Mas o que pode trazer talvez uma simplicidade na minha resposta, na vida real ela não é, né? Porque economicamente o que a gente percebe é muito oneroso, né? Tudo que está sendo posto. E aí tem que entender a capacidade de cada setor, né, de investimento ou de investimentos públicos que possam vir também a partir desta resolução. Então, é importante a gente não esquecer do fomento, do investimento público, da discussão para que isso também possa ocorrer, para viabilizar, de novo, a ampliação do acesso e, o mais importante, a garantia dos tratamentos daquelas pessoas que hoje já utilizam a cannabis medicinal. Esse é um desafio regulatório importantíssimo. Só para encerrar, doutor, queria passar para o senhor uma última pergunta a respeito de, em algum momento, os convênios médicos poderão ou terão de arcar ou poderão ajudar a arcar com esse tipo de medicamento? Essa pergunta é pontual, porque a judicialização do produto de cannabis contra as operadoras de saúde vem acontecendo há muito tempo, inclusive foi um dos fenômenos que fez com que a Anvisa regulasse, né? A primeira norma da Anvisa decorre de uma judicialização. E a gente sabe que o paciente, no momento que ele não tem condições, ele vai sim processar o plano de saúde, ele vai sim processar eventualmente o sistema público. Mas especificamente com relação às operadoras de saúde, a própria lei dos planos de saúde afasta a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso oral. Então, a própria lei que regula os planos de saúde afasta medicamentos de uso oral dentro do rol de obrigações das operadoras de saúde. Mas isso não afastou a judicialização, como também não afastou decisões favoráveis. Então, hoje, nós temos esse contexto na mão do STJ novamente. Existem decisões do STJ que impõem que as operadoras de saúde forneçam, como também existem decisões que afastam essa obrigatoriedade e, com certeza, nós teremos algum incidente que regule definitivamente essa matéria, da mesma forma que foi regulado agora com relação ao plantio. Colocar aí o produto de cannabis em alguma pesquisa, sim, eu acho que é possível, desde que o plano de saúde tenha o interesse que isso aconteça, seria uma permissibilidade da operadora de saúde, mas para isso que acontecer, a gente precisa de um amadurecimento do mercado, uma maior capacitação dos médicos para fazer a prescrição, um melhor acompanhamento dos pacientes pelos médicos e pelos entes públicos. Então, é como eu ressalto, a gente tem uma grande expectativa, mas a gente precisa entender que é só mais um passo que nós temos com essas novas normas que estão sendo propostas da Anvisa, e eu sempre vou lutar aqui a todo momento para que o paciente seja o maior beneficiário. Com relação às operadoras de saúde, a gente tem esse debate que
está na mão do STJ. Doutora Maria José Delgado Fagundes, doutor Leonardo Sobral Navarro, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Um abraço a vocês. Obrigada pelo convite e boa tarde. Obrigado, doutora.